Graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde a todos nós, que a paz e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, amém? Vamos Amém. então mais uma live, quinta-feira hoje, para a glória de Deus, quinta-feira, mês de julho, está quase no final, né? Estamos indo para o final do mês de julho. Um mês 7, um mês abençoado, mês de vitória, mês de milagres, amém? Amém. Vamos declarar aquilo que nós queremos que aconteça, né, nas nossas vidas, amém? Amém. Hoje tem uma palavra de Deus para as nossas vidas, vamos falar sobre orgulho, vamos falar de Nabucodonosor, vamos falar de um sonho que Nabucodonosor teve. Então, lá no capítulo 4 do livro de Daniel, vamos falar de um dos sonhos que Nabucodonosor teve e ele chamou Daniel para lhe falar do sonho, para Daniel interpretar o seu sonho. E naquele sonho tinha um decreto divino, amém? Então vamos saber que decreto foi esse, que sonho foi esse, o que aconteceu com Nabucodonosor por causa do seu orgulho. Amém? Então, Daniel capítulo 4, do versículo 32 em diante, é o que nós vamos ler. Abra aí, procura na sua Bíblia, enquanto isso nós vamos louvar ao Senhor. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, e ela é meu Deus, e ela é meu Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, e ela é meu Deus, e ela é meu Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, a Ti toda a honra e toda a glória e todo o poder. Tu és aquele que domina céus e terra, e não há outro Deus mais poderoso, mais vivo, mais exaltado, mais contemplado que Tu, ó Pai. Tu és o Deus vivo, poderoso, Deus altíssimo, Senhor da guerra, Senhor dos exércitos, e tu age conforme te agrada com os teus exércitos dos céus e com os habitantes da terra, e ninguém é capaz de resistir à tua mão, Senhor.
Pai, vem guardando, protegendo, livrando os teus filhos e filhas de todo o perigo, de todo o mal, de tudo aquilo que o inimigo tem tramado contra as vossas vidas, que todo mal, todo decreto satânico, maligno, diabólico venha cair por terra, porque tu és o Deus vivo, Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados. Amém. Vamos então lá, sem demora, que nosso tempo não é muito grande. Vamos ler lá no capítulo 4 de Daniel. O capítulo 4 de Daniel, eu vou ler a partir do versículo 28. É curtinho ali. Aguenta aí, presta atenção no texto, que tem uma mensagem de Deus para a nossa vida hoje. Amém? Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz, disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e peles cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Seu domínio é domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Naquele momento voltou-me um entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Amém. Exalta o nome do Senhor, diga glória a Deus, diga aleluia, reconheça a Deus em todos os seus caminhos, reconheça a Deus em toda a bênção que você recebeu. Se Deus colocou você num lugar alto, num lugar baixo, agradeça, reconheça que é Deus na nossa vida, é Deus nos honrando, é Deus nos abençoando. Amados, esse é o cumprimento do sonho. No capítulo 4 de Daniel, nos versículos atrás, né? Nabucodonosor teve um sonho, aonde esse sonho falava, né? Que Nabucodonosor era uma grande árvore, uma árvore que cresceu, que alcançava o céu, uma árvore com muitos frutos, com muitas, né? Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Daniel estava interpretando o sonho de Nabucodonosor. A árvore que viste, que cresce, que ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimentos para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves dos céus, nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estendeu até os confins da terra. É tu, ó rei. Viste também um sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derruba a árvore, destrua-na, mas deixe o toco e as suas raízes presas com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como orvalho do céu e viverá com animais selvagens até que se passem 7 anos.
Esta é a interpretação, ó rei, e este decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá como um animal selvagem. Comerás capim como os bois e te molharás como um orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. Entendeu, amados? Foi um sonho, uma revelação de Deus, uma advertência para Nabucodonosor. Ou tu mudas ou reconheces que sou Deus Altíssimo, que tem o controle dos reinos, tanto dos céus e quanto da terra, e eu dou poder e autoridade, dou a quem eu quiser. 7 anos, e passado 12 meses esse decreto se cumpre, porque Nabucodonosor recebeu uma advertência do Senhor e ele não se importou com aquilo. Ele passou então um tempo, 12 meses, diz a palavra de Deus, versículo 29, quando o rei estava andando no terraço do palácio, se auto-exaltando, se auto-adorando, se maravilhando com as suas riquezas, com a sua maldade, com a sua arrogância, porque ele era orgulhoso, ele tinha orgulho daquilo que tinha construído, daquela riqueza toda que ele tinha nas mãos dele, porque o reino dele ia até os confins da terra. Estava dizendo aqui a palavra de Deus, mas Deus tinha um decreto para aquele homem, para aquele rei, para aquela vida, porque não se curvava a Deus. 7 anos, meus irmãos, para que ele pudesse reconhecer, para que ele admitisse o Altíssimo, que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. 7 anos que ele ficou sem governar, andando como um animal, como um louco. 7 anos de loucura, 7 anos, diz o texto, que esse decreto cumpriu-se imediatamente e ele foi expulso do meio dos homens. E ele passou a comer capim como os bois, né? Então foi-se a inteligência, foi-se a riqueza, foi-se o dinheiro, foi-se o orgulho. Ele ficou 7 anos comendo capim, seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. E ao final daquele período, Nabucodonosor levantou os olhos ao céu e percebeu que o seu entendimento havia voltado. Então louvou ao Senhor o Altíssimo, honrou e glorificou aquele que vive para sempre. E seu domínio é domínio eterno, seu reino dura de geração em geração, e todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Então Deus avisa para a maldade, Deus avisa para o orgulho, Deus avisa por meio de sonhos, Deus avisa por meio de profetas, que a riqueza não pode subir para a cabeça, a arrogância, a altivez, porque Deus é Deus que domina, Deus é Deus que faz o que lhe agrada. Ninguém consegue lutar contra a mão forte e poderosa de Deus. Quando Deus quer fazer, quando Deus quer agir, ele age. E o homem, por causa da sua arrogância, por causa da sua riqueza, esqueceu que Deus era Deus e queria fazer as coisas do seu jeito. Matar quem ele quisesse, exaltar quem ele queria, tudo era do jeito dele, como ele queria. Ignorava que Deus existia, ignorava que Deus tinha colocado ele para reinar como o rei da Babilônia. Então Nabucodonosor, Deus decretou 7 anos, 7 tempos. 7 anos sem teu reino, sem tua riqueza, andando como um animal, comendo capim, sem entendimento, sem inteligência, sem dinheiro, sem poder reinar, até você reconhecer que o Deus Altíssimo é Ele que domina os reinos, e Ele dá poder, e Ele dá para quem Ele quer. Então, meus amados, que nós possamos reconhecer que o orgulho não venha subir para a nossa cabeça, o dinheiro, o poder, a riqueza. Por mais que Deus nos exalte e nos coloque nos lugares mais altos, nós não podemos esquecer que foi Deus que nos colocou lá. E assim como Ele colocou, Ele tira.
Então, que nós possamos nos render ao poder de Deus, porque Ele é poderoso, Ele domina os reinos. E o orgulho, meus amados, o orgulho é um pecado terrível, porque quem é orgulhoso não reconhece Deus, ele pensa que ele conseguiu aquilo pela sua capacidade, pelo seu esforço, pela sua inteligência. E muitas vezes passam por cima da vontade de Deus, querem fazer decretos humanos, mas o decreto de Deus prevalece. Prevalece é o decreto do homem e é o decreto do inferno. Porque é Deus que domina, Ele faz o que lhe agrada. E agindo Deus, quem é que vai poder impedir quando Deus quer fazer algo na vida de alguém? Nem Satanás no inferno, nem homem na terra para Deus quando Deus quer fazer algo nas nossas vidas. Amém, irmão? Amém. Então que nós possamos submeter o nosso domínio, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa altivez, abandonar a maldade, abandonar as nossas vontades, para que a vontade de Deus se cumpra na minha e na vida do meu próximo. Que eu não venha ser pedra de tropeço na vida de ninguém, que eu não venha praticar a maldade com aqueles que estão crescendo, avançando. Porque Deus, a palavra de Deus é que está falando isso, irmãos. A palavra de Deus ela é poderosa, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus existe. Talvez algumas pessoas Deus vai ter que decretar que elas perderam o que elas têm, para que elas se humilhem diante de Deus, para que elas reconheçam que Deus existe. Porque apesar dos recados, apesar das profecias, apesar de tudo que as pessoas recebem muitas vezes para abandonar a maldade, para abandonar o pecado, elas não querem. Elas querem permanecer assim como o rei Nabucodonosor estava. Cresceu demais, achou que estava acima até de Deus. E não é assim. Nós não estamos acima de Deus. Nós não estamos acima de Deus. Portanto, se o orgulho subiu para a cabeça, meu amado, ore, jejue, pense bem. Porque Deus, ele não está brincando. Tudo que Deus decreta vai acontecer. E quem tentar atrapalhar, quem entrar na frente, vai sofrer uma consequência. Deus vai colocar a mão, Deus vai fazer a pessoa se humilhar. Porque ninguém pode lutar contra Deus e resistir à mão de Deus. Nabucodonosor reconheceu, depois de passar por esse tempo de submissão ali, de andar como animal, completamente doido, comendo capim, no campo, na mata, sei lá o cabelo cresceu, ficou feito um animal, feito um bicho. Mas ao final daquele período, que Deus designou 7 anos, 7 tempos, ao final daquele período, ele levantou os olhos para o céu, ele percebeu que o entendimento tinha voltado e ele louvou. Ele louvou ao Altíssimo. Honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. É assim que Deus faz, meus amados. Deus vai submeter alguns a um tempo de humilhação. Que nós não sejamos orgulhosos, soberbos, altivos, ao ponto de achar que estamos governando pela nossa capacidade. Mas sim, é Deus que colocou, mas Deus também pode tirar. Amém? Amém. Fica essa palavra. Vamos orar, vamos pedir a Deus, né? Vamos nos humilhar diante de Deus, reconhecer que Ele é Deus e que aquilo que Ele quer fazer não está sobre a nossa vontade. Deus não irá nos consultar, Ele vai apenas cumprir, fazer, e nós temos que acatar as ordens e os decretos divinos. Amém, amados? Então cuidem para que o orgulho, para que tudo aquilo que você construiu, mesmo que você esteja num cargo alto, num alto posto, seja da sociedade, seja da igreja, nós não somos melhores que ninguém por termos mais ou por termos menos. Geralmente é por ter mais, né? Nabucodonosor cresceu muito, era muito rico, eram muitas riquezas, mas ele era mau, era violento, né? Era orgulhoso, e o castigo de Deus veio sobre ele. Que nós não viemos a provocar a ira de Deus. Nabucodonosor provocou a ira de Deus. Se voltava contra, né, Daniel e seus amigos lá. Nós sabemos o que eles passaram por causa da idolatria, por causa da alta imagem, da adoração aos falsos deuses. Então Deus não quer isso. Deus quer ser exaltado em todo o tempo. Nós reconhecemos que Ele é Deus. Amém? Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar.
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Se você fugir do Altíssimo, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobrir de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Pai amado, Pai querido, que nós possamos, Pai, por meio da Tua palavra, que é palavra de vida e não de morte, palavra que é eficaz na terra, que se cumpre e não volta vazia, Pai. Que a Tua vontade se cumpra na nossa vida e que nada que é maldoso, maligno, orgulhoso, soberbo atravesse nosso caminho. Tira, Pai, toda a pedra de tropeço dos caminhos dos Teus filhos. Repreende esse espírito de morte que está rondando esta casa, esta vida, essa família. Que, Pai, em nome de Jesus, toda obra de maldade, toda obra de inveja, de bruxaria, de feitiçaria, toda a arrogância, todo o mal, toda a soberba, toda a altivez, meu Deus. Teu Espírito Santo venha nos convencendo de todo o pecado, Pai, nos convencendo que só o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus na nossa vida e que o Senhor domina todos os reinos, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Perdoa, Senhor, essa pessoa se ela tem se deixado pelo orgulho, se ela tem se deixado levar pela arrogância, pela altivez, porque cresceu, porque está num lugar bem posicionada, bem colocada pelo Senhor, mas que a riqueza, o poder não venha subir para a cabeça, meu Pai, em nome de Jesus, que ela saiba reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor que colocou ela nesse alto posto, nesse alto cargo, nesse governo, Pai, que ninguém pode impedir, Senhor, os planos de Deus na vida daqueles que o Senhor deseja exaltar, porque o Senhor é Deus que exalta, mas o Senhor é Deus que humilha, aqueles que não sabem reconhecer que o Senhor é Deus, que nós possamos, Pai, admitir, Senhor, que o Senhor é o Deus Altíssimo, que o Senhor domina os reinos dos homens, que o Senhor domina céus e terra, e que o Senhor dá poder a quem o Senhor quer, que o Senhor exalta quem o Senhor quer. Seu domínio é um domínio eterno, e seu reino dura de geração em geração, que todos os povos da terra, Pai, são nada diante de Ti. Ele age, que o Senhor possa agir como te agrada, que o Senhor é o Senhor dos exércitos, dos céus e dos habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir, Pai, à Tua mão, porque diz a Tua palavra que agindo Deus, quem impedirá? Age, Pai, em favor dos Teus filhos e filhas, daqueles que estão sendo humilhados, perseguidos, rebaixados, Pai, sem terem feito nada. Quebra, Pai, todo o decreto de morte, todo o decreto de fracasso, de ruína, de miséria e inveja. Lança por terra a inveja, lança por terra a fofoca, a mentira, a calúnia, a difamação, Senhor. Que os Teus filhos e filhas venham ser levantados, exaltados por Ti. Que a Tua mão santa e poderosa esteja sobre eles, guardando, protegendo e livrando de todo mal. Correntes sejam quebradas, pessoas sejam libertas. Vejo amarras espirituais, vejo correntes caindo por terra, vejo os decretos de morte sendo desfeitos, vejo Deus honrando na terra os seus ungidos, os seus filhos. Eu declaro e profetizo que a vitória está no teu caminho, que há um tempo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus Cristo, um tempo de Deus mostrar que Ele é Deus, que Ele é poderoso na terra e que a vontade dEle se cumpre na vida dos seus filhos e filhas. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, que o poder de Deus se manifeste aqui no nosso meio, em nome de Jesus Cristo, e que todo mal tramado em oculto e escondido, que está sendo visto pelos céus
isso terá uma solução através da poderosa mão de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Então, vigiai e orai, jejuai, se humilhe diante daquele que é todo-poderoso, né? Vamos cuidar do orgulho, vamos cuidar aí da inveja, cuidar para não invejar ninguém, para não cobiçar o que não é nosso, para não nos ensoberbecermos diante do que temos, aquilo que Deus, né, nos trouxe até aqui. Porque se não é Deus, né? Se não é Deus, que seria do homem? Amém? Então fica na paz do Senhor Jesus. Lembra que não é só de pão que o homem viverá, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Amém.